contexto e também da programação. Versículo 1 diz assim, 12 e versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Obrigado, Jesus, pela a tua palavra escrita, lida aos nossos ouvidos e corações. Sim, meu Deus, que nós possamos estar dentro e sempre da tua vontade. Pai amado, obrigado por nos conduzir a esta casa, uma casa histórica, Senhor, para que sempre tenha modificado através do teu Espírito, Senhor, das mensagens da tua palavra, homens e mulheres, no teu nome santo, Jesus. Obrigado. Poder sentar, irmãos? Poder sentar. Quero dar uma ao pastor Juvenal, pastor anjo da igreja, Deus abençoe. E claro, tudo é com a permissão pastoral, e com a permissão dele estamos aqui. E como Deus tem sido bom para nós, pastor Juvenal faz parte da história da minha vida, do ministério. E quando eu entrei no ministério, já estava andando atrás de poeira, atrás dele. Já estava na poeira. Glória a Deus. E isso nos deixa inspirados, porque se um consegue, outros também podem. Glória a Deus. Amém. E então, louvado seja Deus pelo vida do pastor Juvenal, com a Jaqueline. Glória a Deus. E faz um tempo que eu vim aqui, né? Agora estava se conversando ali, mas a importância da mensagem da palavra de Deus. Agradecer nosso colega do IBA, o pastor José Raimundo, Abraão também, o pastor Abraão. Glória a Deus, nós estudamos juntos no ano de 87, IBA Saulo, né? IBA Saulo. É para dois alunos. Tem casca forte. E aqui estamos honrados e feliz porque ele e a família éramos solteiros na época, alguns nem estudavam. Só foi o que? 81, né, pastor? 81, faz tempo. Glória a Deus. De 81. Então, irmãos, que bom. Então, irmãos, alguém pode perguntar o que é IBA? É o Instituto Bíblico Apostólico, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. E aqui estamos, com muita alegria, realmente está com. E nós vimos a apresentação dos ex-alunos do IBA. Mas quantos já estão se programando para 2027 para estudar no IBA? Olha lá. Parabéns, irmãos. Irmão, Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem que se projetar. Tem que se projetar. Porque a gente projeta, no outro ano vou comprar o carro, vou comprar a casa, vou casar. Por que não se projeta para o IBA também? Glória a Deus. Amém. Se projeta para a faculdade, economiza e tudo. Tem uma filosofia na igreja local. Antes de ir para a faculdade, passa no IBA. Tem que primeiro ir para lá, porque te torna o mais convicto da palavra de Deus. E vai para o lugar para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. E como o Zé Raimundo falou agora há pouco, nós estamos juntos no ano de 87. E o IBA tem sido algo que faz parte da minha vida. 10 anos depois, no ano 97, eu ingressei pela primeira vez em janeiro. Era uma quarta-feira, quando a irmã Teresa tinha me convidado antes, e ingressei na quarta-feira, no ano de 97, para lecionar no IBA. E desde então, consecutivamente, estamos ali, na escola bíblica. E nesses últimos anos aí estamos liderando o IBA, e agora na unidade ali no Coroado. E estou falando isso, irmão, que o IBA, ele faz parte da nossa vida e poderá fazer parte da sua vida também. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o irmão que não estudou no IBA, só tem o ensino, é mesmo que ter só o ensino médio. Não é só para carregar tijolo agora. Quem não tem o IBA, só para carregar tijolo. É mais ou menos assim, tá, irmão? Glória a Deus. Mas quem estudou no IBA tem um valor a mais.
Glória a Deus. Eu me sinto honrado por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E irmãos, isso tem sido importante na nossa vida, na minha vida. Irmão Guadalupe está ali, formado também em 97, Magdiel depois, o Eliabe, minhas duas noras, todos estão aí e se cria um grupo forte na igreja local. Mesmo aqueles que não vão para o pastorado, para o ministério, são líderes fortes. Você vê toda a programação aqui, talvez pouco tenha a opinião do pastor, porque ele já sabe o que fazer. Algumas dúvidas ele diz, pastor Juvenal, como é que é? Mas já sabe, porque tem um treinamento da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, a importância do Instituto Bíblico na sua vida, tá? Não é perda de tempo. E alguém disse uma vez, eu até concordei, o IBA não forma pastor, ele forma aluno. O ministério pastoral ele vai alcançar, é formado no campo, junto com as ovelhas. Ele vai alcançar as experiências e tirar algumas teorias que realmente foram ministradas no IBA, para que eles possam assim ministrar a palavra de Deus na igreja local onde ele há de pastorear. Glória a Deus. Então, irmãos, e eu acho que eu era o mais novo daquela época, e o pastor João Pérez, um pastor bem antigo, eu lembro que o pastor Maís veio de Maués, vindo para Manaus, então já foi feito o convite lá no Rio de Janeiro, para ele pastorear a igreja de Maués. E, meu Deus, e agora? Estou estudando. Então, quando ele chegou, quando nós chegamos em março de 88, ele já teve a apresentação aqui na igreja da Santo Antônio, da IPUB Santo Antônio, foi a nossa apresentação. Sempre era ali, era a igreja maior que tinha, e mais acessível. E depois ele já foi pastorear a nossa igreja lá na cidade de Maués. Mas, quando foi 1º de maio, eu fui convidado para ficar 30 dias lá no Tancredo, que era ruim, não tinha luz elétrica, água, era uma invasão. Tinha um terreno como que uma fatia de pizza. Na frente era largo e dava com 3 metros lá atrás. Então, irmãos, e ali ficamos a estaca da palavra de Deus, a mensagem, começamos a pregar. E isso já era maio. Quando foi em junho, no final de maio, o pastor Augusto, que ele tinha aberto, eu estava com 6 meses lá, e ele tinha ido a Roraima, eu tive que ficar esses 30 dias lá, e depois de 30 dias ele voltou, e eu fui para a nossa igreja, ali onde eu congregava no pastor Valdemar, no São José. E quando foi, depois ele me convidou e disse que era para eu ficar lá, mas por quê? Não, porque o pastor vai embora para Roraima. Então isso estamos falando de 5 de junho de 88. Então, irmãos, todos nós temos uma história, o pastor Juvenal para poder contar a história dele, como é que foi a vida. Nós estamos falando algo relativo à escola bíblica. Amém. Glória a Deus. A escola bíblica. Isso é importante na minha vida, é importante na sua vida também. Glória a Deus. Isso sem contar no meu chamado para o IBA. Um domingo o pastor disse assim, depois do IBA, esse era domingo, domingo à noite, eu disse, depois do culto quero falar com você. E aí você nem imagina como é que a gente fica. O pastor quer falar comigo, meu Deus do céu. Eu estava com 6 meses numa empresa grande aqui no Amazonas, aqui em Manaus, a Sharp do Brasil. E estava com 6 meses, tinha completado 18 anos. E completei 19 anos já no IBA. Eu tinha completado 18 anos. E ele me disse, o IBA vai começar esse ano, 87. Falta só uma confirmação do nosso pastor Beni. E eu quero que você vá para o IBA. O que você acha? Eu vou. Amém. Cheguei em casa, contar uma novidade para o meu pai. Disse, mas não é isso que você quer, filho? 6 meses de empregado, meu primeiro emprego. E se é isso que você quer, filho? Sim. Então pode ir. Segunda-feira fui lá, pedi a conta, me preparei e viajamos. Pegamos a BR-319, já estava pior do que está hoje, porque hoje já está pavimentado um pouquinho ali, já está aterrado.
tem alguma coisinha. Eu fui lá em abril passado, e abril não, outubro, e está bem melhor do que naquele ano que nós fomos. Eu, pastor Abraão, Zé Raimundo, Socorro, Rosi Maciel, Mazoneide, Tibúcio Alves, uma turma boa, pastor Verbo, Márcio, glória a Deus. Então, fomos ao todo 26 amazonenses. Encontramos outros pelo meio do caminho, lá pelo lado do Porto Velho ali, e aí, de maneira que chegamos de ônibus no Rio de Janeiro. Então, o IBA não é fácil. De vez o pastor Ribamar postou umas fotos, o pastor Ribamar Gomes postou uma foto de quando ele foi para o IBA, no ônibus Andorinha. Atorou o ônibus e ele lá mandou as fotos daquele tempo. Então, o IBA é um desafio, glória a Deus, para quem quer realmente. E hoje é muito fácil, graças a Deus, que tem unidade aqui em Manaus, né, em 3 de março de 93, foi o primeiro ano de aula do IBA aqui em Manaus, 3 de março de 93. Então, irmãos, como Deus tem sido bom, e quantos alunos estão sendo formados, quantos irmãos estão sendo formados para ajudar a ombrear a causa aqui da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. E com isso, o IBA traz muita recordação para nós, como o nosso irmão Zé Raimundo falou, o hino que foi cantado. Eu lembro que o nome da nossa formatura foi Mão no Arado. E nós cantamos aquele hino do Grupo Logos, antigo do Grupo Logos. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo perto, tem serviço e profissão. Glória a Deus. O pregador foi pastor Ponderson de Oklahoma. Então, ali, e ele deu a escritura que Moisés, diga ao povo que marcha. Diga ao povo que marcha. Glória a Deus. Então, são recordações que ficam de incentivo plantado no nosso coração. E é só seguir a tabuada que nós vamos chegar no céu. Amém. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele tem uma experiência, tá? Eu vou falar aqui, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. Veja a intensidade do clamor que ele estava falando para a igreja de Roma, para os irmãos que estavam em Roma. Roma era um espetáculo. Roma era um espetáculo de sacrifício. Tanto é que hoje ainda tem as ruínas do Coliseu Romano, as histórias, livros como as catacumbas de Roma, os mártires do Coliseu Romano, e mais livros que foram escritos baseados em fatos de acontecimentos dentro daquela arena. E o apóstolo Paulo diz que pela misericórdia, pelo amor de Deus, apresentem-se o seu corpo, sua vida, como sacrifício que? Vivo, santo e agradável. Se você olhar, irmão, para essa expressão que ele falou, a pessoa, nós temos que apresentar o nosso corpo. Ele disse como um sacrifício vivo. Se você olha para a palavra, os sacerdotes não aceitavam, Deus não deixava, na lei estava escrito, o sacerdote não aceitava ovelha dilacerada, ovelha cega, ovelha manchada, animal que não estava velhinho. Então vou sacrificar, vou oferecer. Deus disse: não quero. Ele disse: sacrifício vivo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sacrifício vivo. Santo. Olha, outra qualidade, nós poderíamos falar muito sobre, eu acho que você já estudou bastante o livro de Romanos. Qual é o meu sacrifício santo? O que eu estou oferecendo para Deus? As pessoas ofereciam vários tipos de sacrifícios, e hoje ainda tem, mas na Bíblia nós encontramos pais, famílias que sacrificavam os seus filhos a Moloque. Glória a Deus. Isso aqui tem muito a ver com o que eu estou sacrificando lá na minha casa, com meus filhinhos, né? O que eu estou oferecendo para os meus filhinhos? Qual é o sacrifício? Será que é Moloque? Glória a Deus.
Alguém pode dizer amém? Amém. Amém. Sacrifício vivo e santo. Isso quer dizer que tem sacrifício morto e tem sacrifício que não é santo. E que parece, né? Que parece que eu estou fazendo para Deus. Nós temos o exemplo do Caim, que ele não ofereceu para o diabo aquele sacrifício, ofereceu para Deus. Nosso saudoso pastor Cícero dizia que pessoas que abrem suas congregações por aí, para cá e por ali, ele nunca disse que foi o diabo que revelou. Sempre foi Deus que mostrou para ele. A igreja A, a igreja B, C e assim vai. Amém. São sacrifícios para Deus? Mas será que Deus aceita? Será que é um sacrifício vivo? Será que é um sacrifício santo? Estamos falando, irmão, dos ex-alunos. Nós estamos no culto de quinta-feira, mas estamos falando que nós temos o conhecimento adquirido na escola bíblica para apresentar aquilo que nós aprendemos. O nosso corpo, tá, irmão? O nosso corpo é a parte física, naturalmente falando, é a parte física por onde o sacrifício será enviado para Deus. Glória a Deus. Santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável. Será que Deus se agrada? Será que Deus se agrada do que eu estou sacrificando? Do que eu estou ouvindo? Do que eu estou lendo? Será que quanto tempo faz que nós não sabemos o que é jejum? Jejum é passar fome. Será que é escrito com G ou é com J jejum? É com J. A mãe disse que é com J. Porque não sabe mais o que é jejum. Jejum agora como é que é passar fome? É um negócio que esse nome aí. Mas agora eu estou fazendo, não estou comendo de tudo, isso, então, mas não sabe mais o que é jejum. Glória a Deus. Qual é o sacrifício que eu estou oferecendo para Deus? Qual é o sacrifício? Será que está agradando a Deus? Hoje a gente vê pessoas batizadas em nome de Jesus, se mete lá no negócio, na calça preta, numa roupa preta, malhar, vai correr, no nosso caso, lá na bola do produtor. Eita, glória. Amém. Porque agora eu estou sacrificando, tem que zelar pelo santuário de Deus. Mas era pelo santuário que não lê a Bíblia, né? Um ex-aluno que não sabe mais o que é jejum, sacrificar, evangelizar. Pastor Juliano fazer uma campanha de evangelismo. Puxa vida, trazer um visitante para cá é terrível. Compensa já ter evangelizado, tem tanta igreja, o pastor ainda quer que a gente traga membro para cá. Visitante, como é que isso vai acontecer? Será que ele evangeliza? Como estão nossas redes sociais? Alguém disse que o verdadeiro crente é aquele quando está só. O verdadeiro crente é aquele quando ele está só. Amém? Amém. Essa é coisa da matéria do IBA, tá, irmão? Sim? Nós poderíamos falar muito sobre, por exemplo, nós poderíamos falar sobre o quê? Muitas coisas que a Bíblia fala. Eu estava até compartilhando no grupo nacional dos pastores. Qual é a cor da água do Mar Vermelho? Qual é a cor da água do Mar Vermelho? Se o mar da Galileia, se é mar, por que tem água doce? Estamos falando de coisa da estrutura, do conhecimento da palavra de Deus. Nós poderíamos falar sobre esses assuntos, sobre expectativa, mas nós vamos falar do nosso sacrifício, que nós temos uma responsabilidade. Quem passou pelo IBA, quem estudou pelo IBA, teve a oportunidade de ir lá, jamais esquece a escola bíblica. Amém. Amém. Nossa igreja local incentiva os irmãos. Teve uma irmã, uma jovem que negócio de pé de meia, né? Pé de meia. É um programa do governo. E de maneira que, cortaram o pé de meia. Agora eu não vou mais pro IBA. A outra irmã ouvindo isso, tu quer ir pro IBA, então eu vou pagar a tua mensalidade. Mas se você desistir, amém, vai pagar tudo com juros. Então, irmãos, a importância, como nós temos que
prezar o IVA. Nós carregamos isso na nossa vida. Nós carregamos os ensinos da palavra de Deus em nossa vida. Então nosso sacrifício deve ser vivo, não morto, santo, não imundo, agradável e não desagradável. Se ele está falando o lado positivo, é porque sempre tem o lado negativo aqui também. Já pensou, irmão? Você trazer um sacrifício desagradável a Deus? Será que existe, irmão? Sim ou não? Existe. E ele estava falando, era para o pessoal desviado, não estava falando para as pessoas que estavam evangelizando, falou para a igreja que está em Roma, aos romanos. E versículo 2 é o que dá sentido ao término desse versículo 1, que ele diz: e não vos conformeis com este século. Glória a Deus. Está conformado? Conformado? Ah, não vou para a igreja porque tem muito ladrão na rua. Evangeliza ele. Prega para ele. Amém. Só tem essa maneira de acabar com essa vida. Eu olho para aquelas pessoas que estão com cabelo grande, tatuado. Se dá um pregador muito especial para Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, não vos conformeis com este século. Às vezes estamos muito conformados, nós estamos correndo mais atrás. É natural isso aí, quase que estamos muito conformados, muito parados. Irmãos, às vezes a pessoa diz assim, já vi a pessoa dizendo, e eu respondi para ele: não, porque o mundo entrou na igreja. Não, o mundo nunca entrou na igreja, entrou em pessoas. Entrou em pessoas, e a igreja não deve ser penalizada por um que está aprontando, mas na igreja nunca entrou. Glória a Deus. Aí tem várias situações quando nós falamos eu estar conformado, não, porque é a tendência, glória a Deus. Acho que vocês vão convidar para o outro culto de ministério. Mas mandaram para mim e disse: rapaz, o pastor tem muita coragem para sair para pregar no culto de sábado. Isso era para ser quinta-feira, mas está escrito aqui. Só estou comentando o que o apóstolo Paulo falou. Isso, irmão, nós temos que ficar alegres, porque se Deus nos conduziu aqui, é porque Ele queria trabalhar na nossa vida. Ele quer nos colocar de novo, volta ao trilho, para que nós possamos conduzir. Glória a Deus. Isso, nós falamos, o que é o mundanismo? Tem várias situações para nós falar, mas nós não vamos falar sobre isso. Ele disse: não vos conformeis com este mundo. Tá, irmão? Nós poderíamos falar, hoje nós estamos vendo que, às vezes, para criança, para adolescente ficar quieto no culto, tem que dar o celular, porque é o que conforma ele. Agora, são várias coisas que está tendo consolo. Mas como é que eu fui criado na igreja? Desde o ano 71. E estou vivo. Amém. E naquele tempo não tinha nem telefone fixo. Amém. Então, irmãos, realmente, mas nós temos, irmãos, que começar a sacrificar de novo. Começar a se sacrificar. E o nosso sacrifício é não estar conformado com este século, com este mundo. Glória a Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu começar a entender, quando eu começar a renovar o meu entendimento para Deus, para com Deus, eu vou começar a entender, vou começar a repugnar, vou começar a repreender toda sorte de mundanismo e esquecer que isso é uma coisa natural. Todo mundo está usando isso. Irmãos, terrível, né? Terrível. Agora, irmãos até colocando a foto dele nas redes sociais dentro de uma lata. Irmão, batizado em nome de Jesus. Eu sei que aqui ninguém coloca, pastor. Amém. Tendência, não porque todo mundo está usando, eu vou usar. Glória a Deus. Não se conforme com esse século. Glória a Deus. Porque agora eu começo a entender a vontade de Deus. Agora estou começando a compreender, estou tendo entendimento a respeito do que Deus quer para mim.
Assim, irmão, tendo esse entendimento, a Bíblia diz assim, para que experimenteis. Agora sim, depois que eu repugnar toda coisa, agora eu vou experimentar. Qual é? A boa, que mais? Agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que eu estou experimentando a vontade de Deus, agora que eu estou experimentando as coisas de Deus, a vontade, a perfeita vontade de Deus, porque nós estamos agora, sabe o que diz a Bíblia, irmão? Nós encontramos diversas escrituras para isso, mas olha só, a Bíblia diz, não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós outros, João capítulo 15, 16, não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi para que vades fruto e o vosso fruto permaneça até o fim. Então, a minha escolha, irmão, não foi porque eu quis. Eu tenho até certeza que até aqui na plataforma acho que tinha alguns que não gostavam de crente. Será que tem alguém aí? Aí tem alguém que não gostava de crente, irmão? Todo mundo era cristão, né? O Jonas. Oi? Jonas? Não gostava? Amém. Então, mas olha onde nós estamos hoje, irmão, servindo ao Senhor, dizendo glória a Deus. Amém. Amém. Por quê, irmão? Porque não fui eu que escolhi a Deus. Não fui eu que escolhi a Deus. Eu disse, é você. Você que é mau, você que é corajoso, esse corajoso que eu quero. Amém. Converteu-se um irmão chamado Davi lá na nossa igreja. Ele saiu, era longe a casa dele, saiu mais de meia-noite lá de casa. Ele da pesada. Eu disse para ele, Davi, tu não tem medo de ir só não? Disse, não, o pessoal que tem que ter medo de mim. Amém. Então veja, irmão, veja só como nós podemos, o que é atender o chamado de Deus. E ele diz mais, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Amém. Amém. Nós não fomos chamados, irmão, para passar uma chuva na igreja, nós fomos chamados para trabalhar, para que vá, ele disse, venha, não foste vós que me escolheram, que eu chamei a vós outros, para que vá, um chamado com um compromisso, irmão. Ainda tem alma para ser ganha em 2026? E como tem? Amém. Amém. E quantas vezes a associação, ou até mesmo o IBA diretamente falando, não tem sido maculado pelo não compromisso. Olha aí, é porque é aluno do IBA. É porque isso foi para o IBA. Sei como o pastor Juvenal assinou a ficha dessa pessoa, desse irmão. Irmãos, mas assinou confiando que Deus ia usar poderosamente. Então faça valer, irmão. Faça valer a assinatura, o chamado de Deus, a assinatura do pastor. Aí a vontade de Deus, vamos experimentar. Quando nós repugnar o mundo, aí começamos a compreender e aproveitar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Aí eu vou compreender que ser dizimista é uma bênção. Eu vou aprender, eu estou experimentando agora algo novo na minha vida, que se eu orar, vem bênção. Que se eu evangelizar, Deus dá mais vida. Glória a Deus. Porque eu estou experimentando qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. E isso, irmão, eu estou ciente que estamos falando para ex-alunos da escola bíblica. Aqueles que às vezes penduraram realmente o certificado da escola bíblica, mas volte a produzir. Não fique somente lamentando, quando eu me converti, eu orava mais, eu madrugada fazia vigília, eu jejuava todos os dias da semana, eu queria voltar àquele tempo. Mas já pensou se nós voltássemos para aquele tempo? Alguém uma vez falou para mim, eu tenho saudade da minha mocidade. Deus me livre, não quero voltar à minha mocidade. Não. Meu melhor momento foi quando eu entrei e recebi Jesus e fui batizado em nome de Jesus. Glória a Deus. Portanto, irmãos, nós temos que cada vez mais buscar a vontade. E qual é a vontade de Deus? Que nós aborreçamos o mundo, irmão.
não está conformado com este mundo. O que oferece, correr atrás, hoje tem uma grande ânsia pela riqueza, pelo dinheiro, pelo bem-estar. Glória a Deus. Mas quando morrer, nada leva, né? Dá é briga. Glória a Deus. Um milionário morreu lá para o Rio de Janeiro deixando 5 bilhões de fortuna. Só que a herdeira tinha matado o irmão dele e a mãe, que era. Então, aí estava nessa confusão, a briga agora por dinheiro. Só briga. A Bíblia diz que tu tens preparado para quem será. Glória a Deus. Portanto, irmãos, estimula os irmãos a buscarem com mais ansiedade, com mais gosto. Não espere chegar, no outro ano eu vou mudar minha vida. Não espere. O arrependimento não tem data. O arrependimento não tem data. Basta abrir seu coração, Jesus renova, muda, dá uma nova direção. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Busque, e você e cada um de nós que buscamos, vamos encontrar a boa e perfeita e agradável. Não pense numa coisa agradável. Não falar de pizza não, falar de cupuaçu. Pense numa coisa. Pizza é mal. Mas pense numa coisa agradável. Mas pense quando a gente passa perto do lixeiro. Que coisa desagradável. Então nós temos que sentir a palavra de Deus na nossa vida como um abraço de alguém perfumado. Glória a Deus. Um perfume, vai lá numa loja tal, lá pelo shopping, e fica experimentando que perfume agradável. Então nós temos que encontrar a vontade de Deus para a minha vida como uma coisa agradável. Me sinto bem na presença de Deus. É bom estar na igreja. É bom orar ao Senhor. Me agrada muito saudar os irmãos e as irmãs e as crianças. É agradável ler a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje eu terminei de ler o livro de Daniel, comecei a ler o livro de José e comecei a ler a Bíblia agora, no meio do ano passado. Eu vai completar um ano. Deixa eu ver aqui. Então, vou completar. Foi em abril, dia 9 de abril, não tem por que parar de estar lendo. Não tem? Mais de 30 vezes eu lembro a palavra. Quando chega, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Graças a Deus. Terminei a leitura bíblica que eu estou enganando. Não tem por que parar. O princípio que Deus deu os céus e a terra se torna vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus haja luz, e houve luz, e assim foi comigo. Houve tarde, tem por que parar de ler a palavra, porque eu estou procurando a boa, agradável, amém, e perfeita vontade de Deus. Então ler a Bíblia, para mim é a vontade de Deus. É bom, tá, irmão? Antes do celular, estou lá com a Bíblia na mão. Então depois das 8, é que eu te ligo aí. Depois que eu vou ver as mensagens que os irmãos mandam para mim. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Irmão, o arrependimento é a pessoa que quer mudar de direção. E a igreja precisa disso diariamente. Deus, eu quero voltar a ser aquela irmã, aquela mulher de oração, aquele homem de evangelismo que eu era. Quantas vigílias eu fiz pela madrugada. Glória a Deus. Eu acho que cada um tem uma experiência aqui. Glória a Deus. Irmãos. Se você quer voltar, Jesus faz a obra, Ele dá força, dá coragem. Eu quero. Não estou dizendo que você está desviado, irmão. Nós temos que ajustar cada vez para compreender a agradável vontade de Deus. Tem alguém que gostaria de renovar a sua aliança com Deus? Estamos falando de direito de desviado. São coisas, irmão, que nós vamos esquecendo. Será que alguém ainda sabe Atos 2,38? Tem que ser. Tem que saber. Amém. Não, isso daí é só para o pastor, é o pregador oficial da igreja. Nós estamos falando da ex-alunos. Vamos renovar. Convido os irmãos que querem ter um renovo na sua vida. Façam
um novo compromisso. Deus estava muito à vontade, Senhor. Quero voltar o que eu era. Para Deus examinar. Eu não quero Eu ser. não quero ser. Foi para isso que foi você aí no peito hoje. Renova-me, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Põe em mim teu coração. Obrigado, Deus. Deus abençoe. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Vamos chegar aqui na frente. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor.